Então, dando continuidade, né, devido ao tempo, as histórias em quadrinhos no Brasil. Então, no Brasil, as histórias em quadrinhos se popularizaram na década de 1930, onde existiam duas revistas que traziam as histórias em quadrinhos, traziam histórias completas, né? Como eu disse para vocês, o Super-Homem ele foi aí o principal, né? Ele é considerado o personagem que marca, né, o início dessa era de ouro. Então eram duas, a Globo Juvenil e a Gibi. Essa segunda, né, ela fez tanto sucesso que acabou caracterizando as revistas em quadrinhos no nosso país. Ou seja, toda revista em quadrinho, toda história em quadrinho passou a ser chamada de Gibi, certo? Graças ao nome que essa revista, né, essa HQ, ela já tinha. No Brasil, a primeira revista em quadrinhos chamou-se, né, Tico Tico e foi publicada em 1905. A primeira, em 1930, é que a gente tem aí o surgimento dessas outras duas, certo? Pelo periódico O Malho. Essa revista ela sofreu influência de uma história em quadrinho francesa, certo? E o personagem principal, né, se popularizou, era um garoto chamado Chiquinho. Mas foi em 1960 que o público teve um gibi inteiramente colorido. Ou seja, em 1930 os gibis eles não eram coloridos, né? Eles tinham apenas aquele aspecto preto e branco e que já aliava o texto à imagem. Foi como passou a ser conhecida a história em quadrinho. No Brasil, nós tivemos o primeiro gibi inteiramente colorido em 1960, certo? Então, um dos maiores nomes do quadrinho brasileiro é Maurício de Souza, como vocês devem saber. Vocês têm aí nas atividades uma história, né? Uma história em quadrinho completa, com os personagens criados por Maurício de Souza. Mas tudo começou foi com o cachorro azul, né? Bidu, e o dono dele, o Franjinha. O jornal Folha de São Paulo era quem publicava as tirinhas do Maurício de Souza. Depois ele criou outros personagens que fariam sucesso, como a Mônica, o Cascão, Magali, Cebolinha, o Chico Bento, e cada um deles ganharam suas próprias revistinhas entre 1970 e 1972. Mas o Maurício de Souza ele não é o primeiro, ele não é o precursor, né, o precursor da publicação de histórias em quadrinhos aqui no nosso país. O primeiro é Ziraldo, certo? Com a Turma do Pererê, como eu disse a vocês, né? Que foi lançado lá em 1960 e que a revista, né, a história em quadrinho, ela era totalmente colorida. Eu deixei aí uma imagem para vocês verem os personagens da Turma do Pererê, do cartunista Ziraldo. E a partir da Turma do Pererê foi que surgiu o Menino Maluquinho. Então, trazia personagens inspirados na cultura nacional, como vocês podem ver, tem o índio, tem o saci, tem os animais, né, os animais da floresta amazônica, Pantanal, não sei, animais que povoavam, né, a imaginação. Mas, em 1964, o gibi ele foi retirado de circulação devido aí à censura instaurada durante a ditadura militar. Ele só voltou a ser publicado novamente em 1975. Para vocês terem uma ideia de como Maurício de Souza ele fez e faz até hoje, né, bastante sucesso, que as historinhas da Turma da Mônica, elas são publicadas em mais de 40 países e traduzidas em 14 idiomas, tá? É isso, pessoal. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Como eu disse, né, uma explanação teórica e, ao mesmo tempo,
histórica sobre o surgimento das histórias em quadrinhos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês sabem, é só entrar em contato e me procurarem, né, pelo WhatsApp. A atividade ela não vai estar disposta nos slides, eu vou deixar ela disponível em Word, juntamente com as videoaulas, tá? Para que vocês possam fazer a atividade que eu vou deixar marcada, tá bom? Um abraço e tchau, tchau.